Olá pessoal, tudo bem? Vitor aqui. E hoje, pessoal, vou comentar sobre algumas coisinhas do porquê eu invisto em fundos imobiliários e do porquê que eu invisto em ações, beleza? Então, nada mais, nada menos, por que que eu invisto em fundos imobiliários? Primeiro de tudo, fundos imobiliários, ele não tem imposto de renda. Então, tudo que você recebe ali, você recebe um valor limpo, recebe um valor cheio. É isso mesmo. O que seria um valor limpo? Hoje você, acho que o teto hoje para imposto de renda está no valor de R$ 5.000 ali, né, de acordo com essa reforma da Previdência para esse ano. E se você recebe ali, cara, em volta de R$ 3.000, R$ 4.000, R$ 5.000, 6, e fundos, só com fundos imobiliários de rendimento mensal, você não paga imposto de renda. Tá? Esse valor ele vai ser cheio, vai cair na sua conta limpinho, limpinho, limpinho. Agora, por mais que o próprio governo em si ele está um pouco de olho aí nessa questão dos fundos imobiliários, talvez para dar aquela certa taxadinha ali, né? Mas esse é um dos motivos também, tá? E porque fundos imobiliários em si, eles fazem pagamento recorrente mensal. Então, o que seria isso? Todo mês ali, só com fundos imobiliários, eu vou estar recebendo é, na minha conta pessoal ali um pagamento de dividendos. Então, como vocês podem ver aqui nessa nossa carteira de exemplo aqui, e separar aqui, a gente tem aqui investidos 50, praticamente R$ 52.000 aqui, tá? Deixa eu abrir aqui rapidão. Aqui, ó. A gente tem R$ 52.000 investidos em 10 fundos imobiliários aqui, tá? Vitor, mas quanto que eu vou, com R$ 52.000 investido, quanto que você consegue receber de fundos imobiliários por mês? Então, lembrando que a gente criou essa carteira aqui como exemplo em janeiro de 2026, tá? E mais ou menos com R$ 52.000 investido por mês, quanto que a gente está tirando apenas somente com fundos imobiliários? Vou colocar aqui para vocês entenderem. Recebidos, tipo de ativos, FIs, fundos imobiliários. Então, como a gente começou essa carteira em janeiro ali, a gente teve um retorno ali, né, logo do início. Lembrando que a gente também comprou, às vezes, depois da Datacom. Então, o que seria isso? Alguns fundos imobiliários, eles estipulam uma data limite para compra, que seria isso aqui, ó, Datacom, tá? E, e conforme passa essa Datacom, eles estipulam a data de pagamento. Tá? Geralmente, em média, ali no máximo 15 dias, entre a data que eles anunciam e a data que de fato eles vão pagar. Beleza? Então, como a gente começou essa carteira ali, acho que início de janeiro ali, então por isso que a gente teve esse proveito um pouco baixo ali no mês de janeiro. Mas o jogo virou a partir do mês de fevereiro, onde a gente já conseguiu ter um retorno ali com R$ 52.000 investido ali de R$ 489, ó, como vocês podem ver aqui. E no mês de março agora, pingou ali na nossa conta somente com fundos imobiliários, tá? R$ 485. Então, está sendo praticamente ali uma média de quase 1% ao mês, uns 0,90% por ali. Então, aí você pode perguntar, poxa vida, eu estou com R$ 52.000 investidos e para poder estar ganhando 400, R$ 500, isso faz sentido? Você tem que saber que quando você constrói patrimônio, além de você ter esses R$ 52.000 investidos, você vem recebendo esses dividendos. E caso você queira vender os seus fundos imobiliários no médio, curto ou longo prazo, você pode vender. Agora, sabendo que vai ter dependendo do valor que você vai vender, você vai pagar ali um imposto em cima do seu lucro, tá? Uma pequena taxazinha ali em cima do seu lucro. Mas geralmente a gente que investe em fundos imobiliários, a gente não investe para querer, vou comprar algum fundo hoje no valor de R$ 10 para querer vender daqui no outro mês por R$ 15. Não é isso. Aí geralmente seria mais voltado para ações. Então, fundos imobiliários, geralmente a gente consegue ter essa renda recorrente mensal. Então, para mim, eu curto bastante fundos imobiliários. Tá? Então, lembrar também que eu sempre comento, ó, eu costumo ter esse pensamento.
Então, quando eu compro algum ativo ali, é muito importante que eu saiba do que ele é. Então, vamos pegar aqui um exemplo. Tenho essa carteira aqui, esse XP-ML11 aqui, onde eu tenho 55 ativos aqui. Comprei a cota no valor de R$ 109 e atualmente ela está valendo R$ 110. Então, aqui ela está tendo uma pequena valorização de 1%, que tá me rendendo ali, se o caso eu queira vender hoje, um lucro de R$ 59,95. O saldo que eu tenho só com esse fundo que eu investi atualmente está no valor de R$ 6.000 e ele é um fundo de shopping. Então, geralmente, quando a gente compra fundo de tijolo, a gente geralmente vai estar exposto a esses tipos de setores. Shopping, galpões, centros logísticos, fundos de escritórios também. Então, nesse caso desse XPML11 aqui. Então, quando eu abro ele aqui, a gente consegue abaixar aqui, a gente ter mais ou menos em que tipo de área que ele é dono, né? Do que de fato ele trabalha, do que de fato ele é dono. Então, como vocês podem aqui ver, o tipo de fundo dele é um fundo de tijolo e o segmento dele é shopping e varejo. Então, boa parte do patrimônio dele em si, ele está alocado entre shoppings e varejo. Tá? Aqui esse último rendimento aqui é quanto ele paga por cota. Então, cada mês ali, como você vai comprando uma cota, que hoje está no valor aqui de R$ 110 aqui, tá bem acima, acho que do que de fato vale. Então, você vai estar, só com um ativo ali, você vai estar ganhando 92 centavos. E aqui embaixo a gente consegue ter mais ou menos uma base de quais, cadê? Aqui, ó, de quais imóveis ele é dono. Então, ele tem ali 13 imóveis em São Paulo, tem 6 no Rio de Janeiro, 2 em Minas Gerais. Então, quando a gente compra um ativo, um tipo de fundo, é muito importante que a gente saiba do que de fato ele é dono, do que de fato ele investe, como que é, quantos imóveis ele tem. Se é um imóvel de segurança que tem um excelente patrimônio também, como vocês podem ver aqui, ó. Então, geralmente eu costumo comprar alguns ativos na minha carteira que tenha um valor patrimonial aqui, ó, acima de R$ 1 bilhão. Então, para mim, eu já acho um bom valor patrimonial e dificilmente é um fundo que vai querer quebrar. Uma vacância também é a quantidade de imóveis que esse fundo ele está desocupado, no caso. Então, quanto menor essa vacância aqui, é sinal que todos os espaços que esse fundo tem está praticamente alocado. Tá? Número de cotistas também é muito importante também, porque se é um tipo de fundo onde vai ter ali 10 mil cotistas, 20 mil cotistas, então não necessariamente quer dizer que esse fundo seja ruim, mas onde não tem muitas pessoas ali investindo de olho ali, então eu não consigo enxergar isso com muitos bons olhos. Então, são tipos de coisas que é muito bom a gente ter esse entendimento, tá? É importante também a gente saber qual o valor do dividendo que ele paga. Então, aqui a gente consegue ter uma base aqui do quanto que ele paga anualmente. Então, ele paga ali uma volta de 10% ao ano, tá? E no mês ali ele está pagando algo em torno de... Cadê? Mais ou menos isso também. De 85%, de 0,85% de yield mensal. Então, é muito importante também que a gente consiga saber aonde que a gente está investindo de fato, né? Para que a gente não fique perdido. Só que é muito importante também a gente possa acompanhar alguns vídeos, né? Acompanhar algumas coisas para que a gente fique ciente também. E que de fato a gente saiba o que a gente está fazendo com o nosso valor, beleza? Com o nosso investimento. Então, fundos imobiliários, eu costumo investir por conta desse benefício que eu também trouxe aqui, beleza? Fundo de papel também, geralmente é um fundo onde ele paga mais, mas tem um risco maior também. Ele é um fundo que geralmente, diferente do fundo de tijolo, onde ele investe em lojas físicas, o fundo de papel ele não trabalha necessariamente com lojas físicas. Então eles investem em outros fundos, alguns empréstimos, então é algo mais nesse sentido. Por isso que essa questão desse dividend yield aqui, ó, ele tá alto. Vocês podem ver aqui, ó. Dividend yield, então aqui, ó, 15%, papel. 12.000%, papel. Pode ver aqui, 12% também, papel. 12,
papel. Então, geralmente, fundo de papel ele vai estar pagando mais. E fundo de tijolo ele vai estar pagando menos, só que conforme vai passando os anos, ele vai se valorizando junto com a inflação, tá? Ações também. É muito importante também que a gente tenha umas ações na nossa carteira para diversificar. Às vezes vai ter mês ali que vai pagar aquele valor bom. Diferentemente de fundos imobiliários que pagam de forma mensal, boa parte das ações elas pagam de forma trimestrais. Então, vamos usar como exemplo aí. Tem ação que não pagou no início do ano, mas pagou agora em março, depois de 3 meses. Então, ela vai pagar aquele valor em cima em cima do lucro que ela teve no semestre passado. Então, pagou em março agora, né? Então, o próximo pagamento dela, se é uma ação que paga de forma trimestral, ela vai pagar em junho, depois ela vai pagar em setembro, depois vai pagar em dezembro e por aí vai. E geralmente vai ter meses aí que ela vai pagar aquela bolada boa mesmo, onde geralmente boa parte das ações elas pagam um valor significante ali, geralmente no final do ano, né? Então, assim, algumas ações elas pagam de forma trimestral, outras vão pagar de forma semestral, pouquíssimas ações vão pagar de forma anual. Tem ações que não pagam. Tem gente que gosta de comprar ações, como por exemplo, vamos usar aqui o exemplo da Petrobras em si. E a gente compra aqui uma ação. Tem gente que não quer viver com foco de dividendo, mas quer viver com foco de comprar ação para poder vender, né? É os famosos trade. Então, compra aqui, exemplo, se uma pessoa te comprou pelo valor de R$ 30,82. E hoje o preço atual dessa ação está valendo R$ 48,30. A valorização que ela está tendo hoje, desse valor de R$ 30 aqui para R$ 48, se ela quiser vender hoje, ela vai ter esse retorno de R$ 1.749. Então, tem pessoas que vai investir mais com esse foco. Não é o meu caso, querer comprar ações com o intuito de querer vender. Então, o meu foco hoje é realmente estar recebendo rendas mensais, trimestrais com as ações e conforme vai caindo dividendos na minha conta de forma mensal, de forma trimestral com as ações, então eu estou sempre reinvestindo os meus dividendos para que meu patrimônio aumente e eu consiga de fato chegar na minha tão sonhada liberdade financeira, tá? Então, lembra que eu mostrei logo no início ali a questão dos proventos somente com fundos imobiliários? Então, quando eu for mostrar aqui a questão das ações, vocês vão ver que geralmente ali é, vai ter alguns pagamentos ali que vai ter mês que não vai pagar, vai ter mês que vai pagar mais, como eu falei. Então, em janeiro aqui, essa nossa carteira de exemplo, a gente teve um lucro ali de R$ 105,49. Deixa eu ver o que pagou. Que pagou foi Caixa de Seguridade. Então, a gente tem 4 ações nessa carteira principal, nessa carteira de exemplo. E no mês de janeiro não caiu nada. No mês de março ali, a gente recebeu ali somente com a BB Seguridade ali, R$ 259,40. Saldo provisional aqui no mês de abril, R$ 4 aqui. Embora a gente não vai receber de dividendos, é apenas de JSCP, tá? Que geralmente alguns bancos ali, Itaú, Bradesco, geralmente eles pagam essas pequenas porcentagens aí para os seus acionistas, de forma mensal, tá? Mas que realmente investir nessas ações assim, quando calibra com aqueles fundos imobiliários, vai ter mês que vai pagar uma bolada, cara. Então, só de ações aqui, em março pagou 259. Agora, quando eu coloco aqui, ó, todos os tipos, olha quanto a gente recebeu. R$ 485 com fundos imobiliários e 259 com ações. Então, será que isso faz sentido para você? Você guardar patrimônio, você estudar sobre investimento para, quem sabe, mais na frente aí, cara, você tá tirando R$ 500 por mês ali sem fazer nada. Tirar R$ 1.000 por mês, 2.000, 3.000. A minha meta é, no longo prazo mesmo, tá tirando aí algo aí para me aposentar mesmo, mas quando estiver recebendo ali meus 15 a 20 mil mensal, sem fazer nada, sem esforço nenhum. Então, mas eu não, antes de ter esse pensamento de querer chegar nesse valor aí, eu sonho embaixo. Então, hoje, a minha meta mensal ali, eu sei quanto é que eu tenho que tirar mensal. Então, eu não vou trabalhar com valor alto de cara,
mas sabendo que o futuro é logo ali na frente. Então, quando menos esperar, vou ter 35 anos, quando menos esperar, vou ter 40 anos, 50. Então, eu investindo hoje, eu me preocupando com eu hoje, eu garanto a minha paz e a paz da minha família lá no futuro, tá? Então, cara, esse vídeo não é um vídeo de recomendação, tá? Porque todo mundo tem que investir, não é isso. Mas cada um de fato tem que saber o que está fazendo com o seu dinheiro, tem que estudar, tem que se consultar, tá? E não andar no caminho dos ratos, beleza? Então por hoje é só, pessoal. E é um pequeno resumo aí do porquê que eu invisto em fundos imobiliários, do porquê que eu invisto em ações, beleza? Qualquer coisa aí, uma dúvida que tiver aí, alguma sugestão de vídeo aí, pode deixar aqui embaixo nos comentários, que daí a gente vai estar lendo, respondendo a todos vocês aí, beleza? E é isso. Fiquem com Deus. Valeu.